Fala galera do segundo ano C, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, tá? E a gente não pode parar, né? A gente tá aqui, eu estou aqui, né? Para que a gente possa continuar o nosso conteúdo de 2020. Para que a gente não perca tanto tempo e não perca tanto, que o prejuízo não seja tão grande quanto já está sendo, certo? Então, ó, hoje a gente vai trabalhar um conteúdo de geometria, certo? Que é conteúdo que se chama Estudo dos Prismas. A gente vai estudar especificamente nessa aula hoje os paralelepípedos, certo? Depois a gente vai ver os outros prismas não, os outros poliedros, tá? Certo? Mas antes de falar sobre os poliedros, a gente precisa falar sobre os sólidos geométricos, certo? Então, vamos começar primeiro definindo o que são sólidos geométricos. Sólidos geométricos são o quê? São estruturas ou formas tridimensionais idealizadas pela geometria. Então, tudo que eu olho que eu percebo que é em três dimensões, né, que ele tem uma altura, uma largura, uma profundidade, ou uma altura, ou um comprimento, né? Então, é um sólido geométrico, certo? A gente tem dois tipos de sólidos mais simples, que são os poliedros e os corpos redondos. O que são os poliedros? São aqueles sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos. Então, quando eu pego um sólido geométrico e percebo que todas as suas faces, todas as suas superfícies são planas, então ali eu tenho um poliedro, tá? Aqui a gente tem como exemplos o cubo, né, o dado que a gente usa, o octaedro, um prisma reto, uma pirâmide regular. Tudo isso aqui a gente diz que são poliedros, tá? Corpos redondos já são aqueles sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte arredondada, né? Os mais conhecidos são o cilindro, o cone e a esfera, certo? Então, só para a gente se situar aqui, o que são sólidos geométricos, né? Porque a partir deles é que a gente vai trabalhar os prismas. Os prismas, eles são, na verdade, como a gente já viu aqui, são tipos de poliedros, tá? Então, pela definição, o que seria um prisma? A gente tem aqui a definição bem técnica, tá? Do que é um prisma. Para a gente poder definir o prisma, a gente vai falar sobre dois planos, a gente vai considerar dois planos, um plano alfa e um plano beta. Esses planos, eles são distintos e paralelos entre si. Então, vejam que a distância entre os dois pontos devem ser as mesmas, por isso que eles são planos paralelos, tá? Em um desses planos, eu vou ter um polígono convexo, que eu chamei aqui de P, tá? O polígono convexo aqui é esse P, certo? E nesse caso aqui está contido em alfa. E uma reta R que intercepta, ou seja, que ela vai furar esses dois planos. Ela vai passar por alfa, ela vai interceptar alfa no ponto X e vai interceptar beta no ponto Y, tá? Então tem uma reta R que ela vai furar, né? Furar entre os dois planos, certo? Para poder chegar ao prisma, o que é que eu vou precisar? Eu vou construir retas paralelas a essa reta R, passando por todos os pontos do polígono P, tá? Então, quando eu tenho aqui tem alguns exemplos de pontos, mas a ideia é que eu pegue todos os pontos que fazem parte do polígono P e em cada ponto desse aí eu vou ter uma reta paralela à reta R, tá? Esses pontos eles vão dar origem a segmentos de retas que vão ser limitados pelos planos. Então eu vou ter um segmento, uma extremidade num plano e a outra extremidade no outro plano, certo? Então, nesse caso aqui, ó, esses segmentos de retas aqui eles vão ser paralelos ao segmento x e y. XY aqui, ó, eu tenho um ponto aqui em x e um ponto aqui em y,
tá? Então esse pedacinho aqui é um segmento de reta XY. E eu vou ter vários segmentos aqui em P que são paralelos a esse segmento XY, certo? E de mesma medida, por isso que eles chamam de congruentes, tá? Então são segmentos congruentes. A reunião de todos esses segmentos aqui é o que a gente vai chamar de prisma, certo? Então prisma, ele é um sólido geométrico que ele é caracterizado como se fosse a projeção de um polígono em um outro plano, tá? Mas ligando essas projeções eu tenho segmento de reta, tá? Ligando todos os pontos dessa projeção eu tenho segmento de reta, e o resultante dessas ligações aí, desses polígonos, é o que a gente chama de prisma, tá? Então, a gente tem alguns elementos do prisma. Então, se a gente perceber, ó, o polígono que está aqui no plano alfa, ele tem o mesmo formato do que está aqui no plano beta, tá? Então, esses polígonos a gente vai chamar de base, tá? Então, eu tenho duas bases, e para ser um prisma tem que ter duas bases, tá? Idênticas e paralelas. Eu vou ter as faces laterais, né? Que são paralelogramos, certo? Eu vou ter as arestas da base, então são os segmentos que formam a base, então cada linhazinha dessa daqui é uma aresta. Eu vou ter as arestas laterais, né? Também cada linha aqui, ó, é uma aresta, tá? E eu vou ter a altura, que é a distância entre os planos onde estão contidos as bases do prisma, certo? Então essa é a altura. Ela é sempre perpendicular a um dos planos, tá? Ela é sempre perpendicular, ou seja, ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ok? Então esses são os elementos do prisma. Todo prisma ele vai ter esses elementos aqui. Classificação do prisma. Então a gente pode classificar quanto a duas características, duas propriedades, tá? Quanto ao número de lados de cada polígono. Então, em cada polígono da base, eu vou ter uma classificação para os prismas. Então, por exemplo, aqui, ó, a base é um triângulo, então tem 3 lados. Então, tem um prisma triangular ou um prisma de base triangular. Aqui, ó, a base tem 4 lados, né? Então, eu vou ter então a base é um quadrilátero. Então, eu vou ter um prisma de base quadrangular ou um prisma quadrangular, simplesmente. Aqui eu tenho a base é um pentágono, tá? Então eu vou ter um prisma pentagonal ou prisma de base pentagonal. Aqui a base é um hexágono, 6 lados é hexágono. Então eu tenho um prisma de base hexagonal ou simplesmente um hexágono, um prisma hexagonal, certo? Então é dessa forma que a gente dá nomes aos prismas, certo? A gente classifica, dá nomes a partir da base, certo? Uma outra forma de classificar os prismas é quanto à inclinação das arestas laterais, tá? Então eles podem ser de dois tipos basicamente. Eles podem ser prisma reto ou prisma oblíquo. Então aqui eu tenho um prisma reto porque a inclinação aqui é de 90 graus, né? Então prisma reto pentagonal, porque a base é um pentágono. E aqui eu tenho um prisma oblíquo, que a inclinação aqui, ó, é maior que 90 graus. Essa inclinação aqui é maior que 90 graus, tá? Então eu vou ter um prisma oblíquo heptagonal, tá? Tem 7 lados aqui a minha base, 7 arestas, certo? E aqui eu tenho um prisma regular. Quando é que um prisma é regular? Ele é um prisma regular quando ele é um prisma reto, ele tem que ser reto, e também as suas bases, os polígonos das bases que formam as bases são polígonos regulares, né? Para ser polígono regular, todos os lados têm que ter a mesma medida e todos os ângulos também têm que ter a mesma medida. Então, isso quer dizer que esse lado aqui mede o mesmo que esse, que mede o mesmo que esse, que esse, que esse, que esse. A medida é a mesma. E os ângulos aqui também são os mesmos, tá? Então, para ser um prisma regular, é preciso ser
um prisma reto. A primeira condição é ser reto. E os polígonos das bases tem que ser polígonos regulares. Polígonos regulares, os lados têm a mesma medida e os ângulos também têm a mesma medida, são congruentes. Beleza? Paralelepípedo. Tá? O que são paralelepípedos? São todo prisma cujas bases são paralelogramas. Paralelogramas são aqueles polígonos cujos os lados opostos são paralelos. Tá? Então, por exemplo, não vou conseguir desenhar aqui não, mas é mais ou menos assim. Ixi. Vamos crer que fosse, tá? Esse lado aqui é paralelo a esse, mesma distância, né, um do outro. E esse lado aqui é paralelo a esse. Então, lados opostos paralelos, eu tenho um paralelogramo, tá? Aí a gente vai ver que todo quadrado é paralelogramo, todo retângulo é um paralelogramo, todo losango é um paralelogramo, tá? Então, se o prisma tem bases no formato de paralelogramo, então ele vai receber o nome de paralelepípedo, tá? Então a gente tem 4 tipos de paralelepípedos. A gente tem o oblíquo, né? Qual é a característica do prisma oblíquo? Todas as suas 6 faces são paralelogramas, tá? Então, para ser um prisma oblíquo, ele tem que ter as 6 faces sendo paralelogramas. Lógico que não podem ser retângulos, né? Paralelogramos não retangulares, não sendo retângulos, certo? Para ser um prisma reto, o que tem que acontecer? As bases têm que ser paralelogramas, tá? Então para ser um paralelepípedo reto, ele tem que ter as bases como paralelogramas e as laterais retângulos. Então ele vai ter 2 bases paralelogramas e as 4 laterais são retângulos. Para ser um prisma reto-retângulo, aí ele tem que ter reto-retângulo ou só retângulo, né? Um prisma paralelepípedo reto-retângulo ou só retângulo, ele precisa ter as 6 faces todas no formato de retângulos, tá? Então, para ser um prisma retângulo ou reto-retângulo, ele tem que ter as 6 faces no formato de retângulo. Então, veja que a diferença aqui é que essas faces aqui, as bases, elas têm que ser paralelogramas, não precisam ser obrigatoriamente retângulos, tá? Se forem retângulos, aí ele passa a ser um prisma reto-retângulo, ou um prisma retangular, tá? Um prisma não, paralelepípedo. O cubo, como a gente já conhece, é um paralelepípedo. Por quê? Porque as faces, as bases são paralelogramas, né? Quem sabe que todo quadrado é um paralelogramo, certo? Então, para ser um cubo, ele tem que ter as 6 faces quadradas. Então, se tem as 6 faces quadradas, ou seja, as arestas são todas de mesmo comprimento, então a gente tem um cubo, certo? Então, esses são os 4 tipos de paralelepípedos, certo? Bom, cálculo da área total. Em algumas questões a gente precisa calcular a área total ou a área superficial total, que é o que? É toda a casca entre aspas, do paralelepípedo. Então, como é que eu faço para calcular toda a casca, toda a superfície, toda a área superficial de um paralelepípedo? Vejam que se eu planificar o paralelepípedo, o que acontece? Eu vou ter 6 retângulos, né? Ou 6 paralelogramas, certo? Eu preciso calcular as áreas de cada um deles aqui. Então, como a gente está falando de retângulo, a área de um retângulo é base vezes altura, né? Base vezes altura. Isso aqui é igual à área do retângulo. Então, se eu olho para esse daqui, ó, para esse primeiro retângulo aqui, a base dele, eu posso dizer que é B e a altura é C. Então, se eu faço B vezes C, eu tenho BC, tá? Que é a mesma dessa daqui, ó. Então, eu vou colocar 1 também, porque
as mesmas áreas, tá? Então tenho duas vezes essa mesma área aqui, tá? Esse retângulo aqui, a base é A e a altura é B. Se eu faço base vezes a altura, eu vou ter A sobre B. Vamos dizer que isso aqui seja 2, tá? Que é a mesma área desse aqui, ó. Que isso aqui é A e aqui também é B. Então vamos dizer que isso aqui também é a área 2, certo? Aqui eu tenho a base sendo A e a altura sendo C. Então, base vezes a altura, eu botei A vezes C, AC. Vamos dizer que aqui é 3. Que é a mesma daqui, ó. Vamos dizer que aqui também é 3. Então, eu tenho pares de áreas. Essa área aqui é idêntica a essa. Essa área aqui é idêntica a essa. E essa daqui é idêntica a essa. Então, no caso aqui, eu tenho 3 pares de área, tá? Então, para poder calcular a área total, basta eu dobrar cada uma dessas áreas. Então, ó, eu vou ter a área total, vai ser 2 vezes a área B, porque eu tenho aqui uma vez aqui e a outra vez aqui, mais 2 vezes a área AC, que eu tenho aqui, ó, uma vez aqui e outra vez aqui, mais 2 vezes a área BC, né? Uma vez aqui e a outra vez aqui. Colocando 2 em evidência, o que acontece? Eu vou ter 2 vezes, abro parênteses, se eu tirar o 2 daqui, sobra a B. Se eu tirar o 2 daqui, sobra a C. Se eu tirar o 2 daqui, sobra a BC. Tá? Isso aqui é só uma forma simplificada de escrever a área. Por quê? Se eu multiplicar isso aqui por isso, vai dar 2AB. Se eu multiplicar isso aqui por isso aqui, vai dar 2AC. Se eu multiplicar isso aqui por isso, vai dar 2BC. Então eu volto para isso aqui. Tá? Então é só uma simplificação da fórmula. Então a área total vai ser igual a 2 vezes, abre parênteses, A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C, fecha parênteses, tá? Então se eu disser, por exemplo, que isso aqui é comprimento, vou dizer que C é largura, e vou dizer que B é altura. Tá? Então, neste caso, a minha área vai ser 2 vezes comprimento vezes altura, mais comprimento vezes largura, mais altura vezes largura, tá? Então, somos os produtos aqui, multiplico por 2, tem uma área total. Já no cubo aqui, ó, aqui embaixo tem um cubo, como eu tenho, as áreas são todas iguais, então isso aqui vai ser o quê? A vezes A vai dar A ao quadrado, A vezes A vai dar A ao quadrado, e A vezes A também vai dar A ao quadrado. Então eu vou ter A ao quadrado, mais A ao quadrado, mais A ao quadrado. Como são 6 laterais, 6 áreas aqui, né? Então são 6 vezes A ao quadrado. Então a área total de um cubo é igual a 6 vezes A ao quadrado, tá? Então, a área total do paralelepípedo retangular, né? De base retangular, vai ser 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. E a área total do cubo é 6 vezes A ao quadrado, a aresta ao quadrado, certo? Passando aqui, a gente vem para um exemplo. O exemplo é: calcule a área total de cada figura. Na letra A eu tenho um cubo, né? Aresta de um comprimento. Então a gente viu que a área total de um cubo é igual a quê? É igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. Como a aresta aqui é 4, né? Essa aqui é minha aresta. Então eu vou ter 6 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Então eu vou ter 6 vezes 16. 6 vezes 16 vai dar 96. Então a área total aqui vai ser 96 centímetros quadrados. Como a gente está falando de área, então lembra que sempre área, a unidade é elevada ao quadrado. Então centímetros quadrados, certo? Então tranquilamente a gente consegue calcular a área
do cubo. A área superficial, a área total do cubo, certo? E aqui do paralelogramo. Vou dizer que isso aqui seja A. Vou dizer que isso aqui seja B. E isso aqui é C. Tá? Tem comprimento, altura e largura. Então, ó, como é que a gente calcula a área total de um paralelepípedo? Que a gente já viu no slide anterior. A área total vai ser igual a 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Tá? Então, como A é 5, B é 3 e C é 4, a gente vai ter que a área total aqui vai ser igual a 2 vezes, abre parênteses, 5 vezes 3, mais 5 vezes 4, mais 3 vezes 4. Resolvendo esses produtos que estão no parênteses, a gente vai ter a área total igual a 2 vezes 15, mais 20, mais 12. E resolvendo isso aí, eu vou ter que a área total é 94 centímetros quadrados. Certo? Então, se a gente souber essas formulazinhas aí, fica tranquilo a gente calcular a área total dos polígonos. Vamos agora calcular as diagonais do paralelepípedo, tá? Então a gente tem duas diagonais aqui no paralelepípedo principais. Tá? Então, a gente tem a diagonal da base, que eu chamei aqui de Dzinho, certo? E tem a diagonal central aqui, que eu chamei de Dzão, certo? Ó, o que a gente pode verificar aqui, ó? Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo e esse aqui também é um triângulo retângulo, tá? Então se eu tenho triângulos retângulos, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, para esse triângulo aqui, ó, laranjinha aqui, a hipotenusa é o meu lado D. Então, D ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quais são os catetos? A e B. Então, vai ser a soma de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? E o triângulo, o Dzão aqui, ele também está num triângulo retângulo, né? Onde esse Dzão também é a hipotenusa desse triângulo verdinho aqui, azul, sei lá. Certo? Então, ó, eu vou ter aqui que Dzão ao quadrado é igual à soma dos catetos. Que são os catetos aqui, ó? C é um cateto e o Dzinho também é um cateto. Então vai ser igual a Dzinho ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Sendo que eu não achei que Dzinho ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então no lugar aqui de Dzinho ao quadrado, eu posso escrever o valor que eu tenho encontrado antes, ó. Eu sei que Dzinho ao quadrado é igual a isso. Então eu posso, no lugar de Dzinho ao quadrado, escrever esse valor aqui. Então dessa forma eu vou ter que D ao quadrado vai ser igual a, quem é Dzinho ao quadrado? A ao quadrado mais B ao quadrado. Então vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Para finalizar aqui, ó, tá na potência, passa na raiz. Então eu vou ter que D é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, a diagonal de um paralelepípedo é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas dimensões. Tá? A diagonal de um paralelepípedo é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas dimensões. Certo? Entendido aí? Então, se eu quiser calcular a diagonal central, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. A diagonal da base é essa daqui, né? Se eu quiser aqui, é só colocar D, passo a palavra vai ser raiz de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Então, se eu quiser calcular a diagonal da base, eu vou usar essa formulazinha aqui. Se eu quiser calcular a diagonal central do paralelepípedo, eu vou usar essa formulazinha aqui. O mesmo raciocínio eu vou usar para o cubo. O cubo também tem uma diagonal aqui da base e uma diagonal central. A diagonal da base vai ser quem? Vai ser, aplicando o teorema de Pitágoras, ó. Aqui o triângulo é retângulo,
Então eu vou ter hipotenusa ao quadrado, então D ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então vai ser A ao quadrado mais A ao quadrado, tá? Então D ao quadrado vai ser igual a quê? A 2A ao quadrado. Passando isso aqui para lá, ó, eu vou ter D ao quadrado vai ser igual a 2A ao quadrado, certo? Então o que acontece? Passando esse quadrado aqui para o outro lado, eu vou ter que D vai ser igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Como a gente está com a raiz quadrada e dentro dessa raiz quadrada tem um número que está elevado ao quadrado, eu posso cortar esse expoente aqui e a base ela sai da raiz. Então vai ficar D igual a raiz de 2. O 2 permanece da raiz porque o 2 não tem raiz quadrada exata, né? Então, a diagonal da base de um cubo vai ser igual a raiz de 2, certo? E a diagonal central desse cubo vai ser quanto? Então ali, ó. Deixa eu apagar aqui. Não nem para apagar. E a diagonal central. A diagonal central vai ser o que? Eu tenho esse triângulo aqui, que é retângulo. Triângulo retângulo. Onde a hipotenusa é o Dzão. Um dos catetos é o Dzinho e o outro cateto é o A. Então, D ao quadrado vai ser igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado. A gente viu que Dzinho ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Então, no lugar de Dzinho ao quadrado, eu vou colocar 2A ao quadrado. Então, vou ter D ao quadrado igual a 2A ao quadrado mais A ao quadrado. E dessa forma, eu vou ter que D ao quadrado igual a 3A ao quadrado. Então, de modo similar ao que a gente fez aqui, eu vou ter que Dzão é igual a A raiz de 3. Então veja como é importante esse resultado que a gente encontrou. É muito importante, porque eu não vou precisar fazer tudo isso aqui, nem tudo isso aqui, para poder achar as diagonais. Se eu souber quanto é que é a aresta, é só substituir aqui e eu já sei quais são as diagonais do cubo, tá? Isso é para o cubo, ok? Vamos aqui, ó. Exemplos. Determine o valor da diagonal da base, da diagonal central de cada paralelepípedo, tá? Então, quanto é que vai ser a diagonal da base desse paralelepípedo aqui, ó? A gente não precisa fazer todo o cálculo, né? Mas agora a gente já sabe a fórmula. Basta eu aplicar aqui, ó. Eu não quero saber quem é o Dzinho, eu já sei qual é a aresta é 4. Então, o Dzinho vai ser igual a 4 raiz de 2 centímetros, certo? E o Dzão? Dzão é a aresta raiz de 3. Como eu sei que a aresta é 4, então Dzão vai ser 4 raiz de 3 centímetros. Então, fácil a gente consegue calcular as diagonais de um cubo. E a diagonal do paralelepípedo. Eu sei que a diagonal da base é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vou dizer que A é 5 e B é 4, tá? Então aqui eu vou ter que vai ser D
Dzinho vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, 4 ao quadrado dá 16, então vou ter a raiz de 25 mais 16. Isso aqui é a raiz de 41 centímetros. Raiz de 41 centímetros, certo? Como a raiz de 41 não tem um valor exato, a gente pode deixar aqui. E também não dá para simplificar. Tá? Então a diagonal da base é a raiz de 41 centímetros. E a diagonal central aqui, o Dzão. O Dzão vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Então vai ser o quê? 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Que vai dar raiz de 25 mais 16 mais 9. E isso é igual a raiz de 50. Bom, a raiz de 50 dá para simplificar, né? Se eu fatorar 50, eu posso dizer que 50, raiz de 50, ó, a raiz de 50 é o mesmo que, vocês concordam comigo que isso aqui é o mesmo que raiz de 2 vezes 25. A raiz de 50 é a mesma coisa que a raiz de 2 vezes 25, porque 2 vezes 25 dá 50, né? Ó, isso aqui eu posso separar em duas raízes, que vai ser raiz de 2 vezes raiz de 25. Eu sei que a raiz de 2, a raiz de 2 a gente não tem, né? Mas a raiz de 25 eu sei quanto é que é. A raiz de 25 é 5. Então pode dizer que isso aqui é o mesmo que 5, que a raiz de 25 é 5 vezes raiz de 2, tá? E dessa forma, eu vou achar que Dzão Dzão é 5 raiz de 2 centímetros. Ok? Volume. Volume é exatamente o espaço ocupado por um paralelepípedo, né? Quanto é que ele ocupa? Quanto é que ele ocupa no espaço, certo? Então, a forma de calcular o volume é dividir o paralelepípedo em unidades. Então aqui, ó, unidade de volume. Então eu tenho um cubo unitário, ou seja, o volume dele equivale a uma unidade de volume cúbica, tá? Então, para eu poder calcular aqui, ó, o volume desse paralelepípedo aqui, o que é que eu fiz? Eu dividi todo ele em cubos unitários. Então, se aqui eu tenho 5 unidades de lateral, 3 unidades de profundidade, né, de largura e 4 unidades de altura, tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu contar aqui, eu vou ter um cubo, 2 cubos, 3 cubos, 4 cubos. 4 cubos vezes 5, né? 4 vezes 5, 20. E aqui vezes 3, que seria 60. Então aqui eu tenho um total de 60 cubinhos desse aqui, que é o meu volume. Então o volume vai ser sempre igual a quê? O produto das dimensões do paralelepípedo. Vai ser 5 vezes 3 vezes 4, que dá 60 unidades cúbicas. E de modo geral, o volume de paralelepípedo de dimensões A, B e C é dado sempre por V igual a A vezes B vezes C. O volume vai ser igual a, sei lá, comprimento vezes largura vezes altura. Tá? Pode ser largura, profundidade, vai depender da questão. Mas no geral é a multiplicação das 3 dimensões. Tá?
No cubo funciona do mesmo jeito. No cubo também. Sendo que no cubo as quantidades em cada face é a mesma, né? Então aqui, ó, eu tenho 3, a aresta é 3, 3 e 3. Então eu vou ter 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então eu vou ter 27 cubinhos desse aqui, tá? Que é o meu volume. Então o volume do cubo vai ser nada mais que eu pegar o valor da aresta e elevar ao cubo, que é multiplicar ela por ela mesma 3 vezes, né? Então, vai ser, nesse caso aqui, como era 3, vai fazer 3 vezes 3 vezes 3 e eu tenho o volume do cubo, certo? Então, paralelepípedo é só multiplicar as 3 dimensões, A vezes B vezes C. Como no caso do cubo, as 3 dimensões têm a mesma medida, então é só elevar essa medida ao cubo, certo? E a gente vai ter o volume do cubo, ok? Bom, dessa forma a gente encerra aqui a parte teórica do estudo dos paralelepípedos, certo? Aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente trabalhar, para vocês verem como é a aplicação disso em questões, ok? Vamos lá. Desculpa. Antes de passar para as questões, eu tenho que falar dessa tabelinha, que é muito importante, a gente costuma muito usar ela em questões, especialmente vestibular do Enem, que é a tabela que relaciona as unidades de volume com as unidades de capacidade, tá? É, volume, a gente vai ter sempre a unidade cúbica, tá? Então, se eu tenho as laterais medidas em centímetros, então o volume vai ser em centímetros cúbicos. Se está em decímetros, é decímetro cúbico em metro, metro cúbico em quilômetro, quilômetro cúbico. Isso é volume, tá? Já a capacidade, ela é medida em litros e seus múltiplos e submúltiplos. Então, mililitro, centilitro, decilitro, tá? A gente vai ter a capacidade medida em litros múltiplos sobre múltiplos e o volume medido em metros cúbicos, múltiplos e submúltiplos, tá? Então, existe uma relação aqui, ó, que diz que em um recipiente de volume 1 cm3, nesse recipiente aqui, é possível comportar, né? É possível comportar 1 ml, 1 mililitro. Em um recipiente que tenha dimensões de 1 decímetro cúbico, ou seja, lembra que um decímetro corresponde a 10 centímetros, né? Então, se eu pegar uma caixinha, por exemplo, que tenha 10 centímetros de largura, 10 de comprimento, 10 de altura, tá? Então eu vou ter 1 decímetro cúbico. Nessa caixinha aí, ela vai comportar o equivalente a 1 litro de alguma coisa. E 1 metro cúbico comporta 1000 litros, tá? Então essa é a relação que a gente tem básica para volume e capacidade. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro, 1 decímetro cúbico, 1 litro e 1 metro cúbico, 1000 litros. É importante saber isso aqui, tá? Quando a gente falou saber, é decorar mesmo, né? Precisa decorar isso aqui, ok? Agora sim, já vai partir dos exercícios. Bom, gente, acabamos o conteúdo, agora vamos para a parte prática do negócio, tá? Eu trouxe aqui alguns exercícios para que a gente possa ver como é que funciona esse conteúdo na resolução de exercícios, né? Na prática. Então eu trouxe 3 questões para eu resolver aqui com vocês, certo? Prestem atenção aí, qualquer dúvida é só ir lá no WhatsApp ou aqui mesmo no vídeo, nos comentários, vocês podem deixar as dúvidas de vocês, beleza? Então a primeira questão é essa: um armário com a forma de um paralelepípedo de dimensões 0,5 metros, 2,5 metros e 4 metros deve ser pintado.
O rendimento da tinta empregada é de 5 metros por litro, 5 metros quadrados por litro. Aí pede aqui, determine a quantidade de tinta necessária para pintar toda a parte interna do armário. Tá? Então a gente quer saber quanto é que vai gastar para pintar toda a parte interna do armário, certo? Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu puxar aqui a telinha. Então, para que a gente possa aqui calcular essa, encontrar essa quantidade de tinta aí, né? Quantos litros a gente vai precisar. A gente precisa saber primeiramente qual é a área interna desse armário, certo? Então, para calcular essa área, a gente tem a formulazinha da área total do paralelepípedo, né? Lembram lá? Que é o que? P, T, né? Desculpa. Área total vai ser igual a quê? Vai ser igual a duas vezes o produto de quem? Da largura pelo comprimento, pode ser largura A e comprimento B, mais o produto da largura pela altura, pode ser, mais o produto do comprimento pela altura, certo? Essa é a fórmula que a gente usa para calcular a área total de um paralelepípedo. Vamos dizer aqui que A vale 0,5. Vou dizer que B vale 2,5 e C vale 4, tá? Então vou substituir esses valores aí. Deixa eu subir aqui. Eu vou substituir esses valores nos lugares de A, B e C na fórmula, ok? Então, ó, substituindo aqui eu vou ter a área total igual a duas vezes 0,5 vezes 2,5 mais 0,5 vezes 4 mais 2,5 vezes 4, tá? Então substituir aqui os valores de cada uma das variáveis aí, certo? Então daqui eu tenho que a área total
ser igual a 2 vezes 0,5 vezes 2,5 é metade de 2,5, que é que 1,25 mais 0,5 vezes 4 também é metade de 4, que é 2. E 2,5 vezes 4, 2,5 vezes 4 vai dar 10. Então eu vou ter 1,5 mais 2 mais 10. Então eu tenho que a área total aqui vai ser igual a 2 vezes quem? 1,5 mais 2, 1,25 mais 2 dá 3,25, mais 10 dá 13,25. Certo? Então dessa forma eu vou ter que a área total vai ser quem? Vai ser 2 vezes 13,25. Então isso aqui vai dar 2 vezes 13, 26, 2 vezes 0,25, 0,50, né? Então vai dar 26,50 metros quadrados. Então essa é a área total do armário, certo? Mas eu não quero saber isso, eu quero saber quanto é que vai se gastar de tinta. O que a questão diz é que com 1 litro de tinta eu consigo pintar 5 metros quadrados. E eu quero saber quantos litros de tinta, vou chamar de X aqui, eu vou precisar para pintar 26,50 metros quadrados, tá? Fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter que x vezes 5 vai ser 5x igual a 1 vezes 26,50, 26,50 ou vírgula 5, tá? Que esse zero aqui não influencia muita coisa não. 26,5 mesmo, ok? E daqui eu vou ter que x vai ser igual a 26,5 dividido por quem? Não era 5x? Então 5 passa para cá dividindo. Então eu preciso dividir 26,5 para 5. Então, ó, 26,5 dividido para 5. Para eliminar a vírgula, eu coloco um zero aqui, né? Aí eu elimino a vírgula, fica 265 dividido para 50. Aí eu sei que dá 5 a um número mais próximo, mais perto desse valor, né? 5 vezes 50 é 250. 250 para 265 sobram 15, tá? Aí 15 não dá para dividir para 50, né? O que eu faço? Zero aqui, vírgula aqui. Fica 150 dividido para 50 que dá 3. 3 vezes 50 é 150, para 150 nada. Então x vai ser igual a 5,3 litros. Então, para poder pintar toda a parte interna do armário, eu vou precisar de 5,3 litros de tinta. Próxima questão. Um bloco retangular possui diagonal que mede 50 centímetros. Sabendo que sua largura mede 24 centímetros e seu comprimento é de 32 centímetros, calcule a altura desse bloco. Então, ó, é uma questão que envolve a diagonal do bloco, né? A diagonal central, certo? A gente viu que
Para calcular essa diagonal, a fórmula é D igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então vou dizer que aqui A vale corresponda a 24 centímetros, vou dizer que B corresponde a 32 centímetros e C é o que eu quero saber. Tá? Lembrando que ele já me deu D, que é 50 centímetros. Tá? Então agora a questão é só substituir esses valores na fórmula e ver quanto é que vai dar o valor de C. Ok? Então eu vou ter que D, a fórmula é D igual raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então eu já sei que D é 50, então aqui vai ser 50 igual a raiz de o A, eu falei que era 24, né? Ó, o A é 24, o B é 32, então o A é 24 ao quadrado mais o B é 32 ao quadrado e o C é o que eu vou encontrar. Tá? Ó, essa raiz aqui eu vou passar para o primeiro membro na forma de potência. Então vai ficar igual a 24 ao quadrado, resolvendo isso aqui vai dar 576 mais 32 ao quadrado vai dar 1024 mais C ao quadrado, que é o que eu vou descobrir, certo? 50 ao quadrado, 50 vezes 50 vai dar 5 vezes 5, 25. E os dois zeros, um de cada 50. 576 mais 24 vai dar 1600 mais C ao quadrado, certo? Passando 1600 para o primeiro membro, eu vou ter
2.500 menos 1.600 igual a C ao quadrado. 2.500 menos 1.600 vai dar 900. Então vou ter que C ao quadrado vai ser igual a 900. Passando esse quadrado aqui, esse 2 para o outro lado, ele passa na forma de raiz. Então vou ter que C igual a raiz quadrada de 900. E a raiz de 900, a raiz quadrada de 900 é 30, tá? Então a altura do meu bloco é 30 centímetros, que corresponde aqui à minha letra B, certo? Vamos agora para a terceira questão. Terceira questão. Uma fábrica possui produz tijolos no formato de paralelepípedos e de cubos, com volume igual. Tá? Então essa informação é importante aqui. Está dizendo que o volume da fábrica, o volume do tijolo de formato de paralelepípedo é igual ao volume no formato de cubo. Certo? Então essa informação aqui é importante, a gente precisa se ligar nela. Ok? Sabendo que os tijolos no formato paralelepípedo têm 5 cm de largura, 10 cm de comprimento e 2 cm de altura, a medida dos lados dos tijolos que tem o formato de cubo é igual a... Então, quanto é que mede o tijolo no formato de cubo? Tá? Eu não sei quanto é que mede o tijolo, não, desculpa, o lado desse tijolo. O que eu sei é que o volume de um paralelepípedo é igual ao produto das suas dimensões, né? Então, isso aqui é igual a A vezes B vezes C. Vamos dizer que A é a largura, B é o comprimento e C é a altura. Então, dessa forma, o volume do tijolo em formato de paralelepípedo vai ser igual a 5 vezes 10 vezes 2. Ok? Multiplicando isso aqui, 5 vezes 10, 50, 50 vezes 2, 100. Então o volume aqui é 100 centímetros cúbicos. Esse volume aqui é para os tijolos de formato de paralelepípedo. Mas o que ele quer saber é quanto é que mede o lado do tijolo de formato cúbico, né? Que tem formato de cubo. O que é que a gente sabe sobre isso aí? Ele disse que o volume do tijolo em formato cúbico é o mesmo volume do tijolo em formato de paralelepípedo, tá? Então o volume do tijolo em formato cúbico, né? A mãe já descobriu, vai ser 100 centímetros cúbicos, certo? Mas como é que eu calculo o volume de um tijolo em formato de um cubo? O volume de um cubo, a gente viu que o volume do cubo é igual a aresta, que é o lado, né? A aresta ao cubo, tá? Então, o volume do cubo é igual a aresta ao cubo. Nossa missão aqui é descobrir quanto é que vale essa aresta aí. Então, ó,
se o volume do cubo é 100 e eu sei que a fórmula do volume do cubo é A ao cubo, então eu posso aqui no lugar desse VC aqui colocar esse A ao cubo. Então vou ter que A ao cubo, que é o volume do cubo, vai ser igual a 100. E daqui eu tiro que A vai ser igual a raiz cúbica de 100. E a raiz cúbica de 100 é aproximadamente 4,64. Que no caso seria a nossa letra A. Ok? Então, ó, dessa forma a gente conclui a nossa aula de hoje, tá? Eu vou estar postando para vocês nas próximas aulas aí, nos próximos dias, uma atividade na sala do Google, tá? No Google Classroom, no Google Sala de Aula, certo? E espero que vocês consigam resolver e enviem lá na sala, tá? Então, por enquanto, eu deixo aqui um abraço para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, galera.